Olá, alunos da terceira série, tudo bem com vocês? Professor Lander aqui e a nossa aula de hoje é sobre isomeria plana e isomeria espacial. Esse assunto é muito importante, pois é um assunto que cai usualmente no Enem, galera. Então, vamos preparar, tá? Porque é um assunto muito cobrado na parte de química orgânica, tá? No Enem, ok? Então, vamos lá? Mas o que é isso, professor? O que são isômeros? Galera, coisa muito simples. Isômeros nada mais do que são moléculas que eles possuem a mesma fórmula molecular e apenas a sua fórmula estrutural que é diferente de um composto para outro. Beleza? Então, são moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, mas possuem fórmulas estruturais diferentes. Tá? Então, vamos selecionar aqui alguns exemplos que possuem a fórmula C2H6O. Tá? Então, com essa fórmula C2H6O, eu vou conseguir formar as seguintes estruturas. Eu consigo formar essa aqui, tá? Então, nós temos aqui 2 carbonos, os 6 hidrogênios e um oxigênio, tá? Então, só lembrando, ligaçãozinha aqui para frente, tá? Os risquinhos ali, ligações para trás, formando então aqui a nossa molécula de etanol, que é uma molécula que a gente utiliza no nosso dia a dia. Agora, mais do que nunca, né? Com essa pandemia, então, esse excesso de zelo que nós temos que ter com as nossas mãos, né? Com a nossa asepsia, então a gente está fazendo uso diário, então, dessa molécula etanol, né? Então, ela possui aquela fórmula molecular e essa fórmula estrutural. Mas nós também conseguimos formar aquela molécula, tá? Que também tem os mesmos 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Porém, estruturalmente, elas são diferentes, tá? Então, aqui nós temos o etanol e aquela outra molécula ali nós temos o metoximetano. Então, são 2 moléculas diferentes estruturalmente, mas com a mesma fórmula molecular, por isso elas são chamadas de isômeros, tá? Então, essas 2 moléculas, elas são isômeros, tá? E aí nós vamos ver que os isômeros, galera, eles possuem alguns tipos. Na verdade, nós vamos ver 5 tipos de isômeros planos ou isômeros constitucionais, tá? Então, aqui pegando os mesmos 2 exemplos, o etanol e o metoximetano, nós vamos ver que tipo de isômeros eles são, tá? Então, dentro da isomeria plana, o que nós vamos procurar para saber que tipo de isômero eles podem ser? Nós vamos procurar a diferença na estrutura desses 2 compostos, tá? Então, aqui nós temos o etanol, tá? E aqui nós temos o metoximetano. A diferença entre eles é que aqui nós temos um grupo OH, caracterizando então a nossa função álcool, e ali nós temos um grupo O entre carbonos, caracterizando a função éter, né? Então aqui nós temos a função álcool e ali nós temos o nosso grupo éter. Encontramos a diferença entre essas 2 moléculas. A diferença está na função, galera. Então, quando há diferença na função, nós dizemos então que esses isômeros, eles são isômeros de função. Então, o etanol é isômero de função do metoximetano, tá? Então, esse álcool é isômero de função do éter, beleza? Tá, então vamos prosseguir e vamos ver os próximos tipos aí, dentro da isomeria plana ainda. Agora, com essa fórmula, C4H10, nós poderíamos montar o seguinte composto, butano, né? Então, nós temos aqui os nossos 4 carbonos em sequência, beleza? Lembrando que os hidrogênios, os 10, estão lá. O carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então, se aqui nós temos um carbono, mas eu vejo somente uma ligação aqui nele, na verdade ele tem fazendo outras 3 ligações com hidrogênio. Tá? Então, aqui eu vejo um carbono com 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios aqui nele. Beleza? Então, completando todos os nossos 4 carbonos, nós vamos achar os 10 hidrogênios ali. Beleza? Só que com essa mesma fórmula molecular ali, eu ainda consigo montar um 2-metilpropano. Tá? Visivelmente bem diferentes essas estruturas, né? Mas com a mesma fórmula molecular. Tá, então o que a gente encontra de diferente entre um butano e entre um 2-metilpropano?
A diferença é que ela é bem simples, galera. O butano, ela possui uma cadeia normal, ou seja, eu consigo contar esses meus 4 carbonos em uma sequência. 1, 2, 3, 4. Não ficou nenhum carbono de fora. Já no 2-metilpropano, eu consigo contar 1, 2, 3. Esse carbono aqui ficou de fora da minha contagem em sequência. Né? Se eu contasse ele, 1, 2, 3, esse outro aqui ficaria de fora. Tá? E isso acontece em cadeias que são chamadas de cadeias ramificadas. Tá? Então, não consigo contar todos os meus carbonos em uma única sequência. Beleza? Então, nós já identificamos aqui a diferença que tem entre as estruturas. Uma é normal e a outra é ramificada. O que? A sua cadeia. Tá? Então, um possui a cadeia normal e o outro possui uma cadeia ramificada. Essa é a diferença entre eles. Então, eles são chamados de isômeros de cadeia. Beleza? Então, nós vamos ainda ver mais outros tipos aqui de isomeria plana. Agora, qual a diferença que a gente encontra entre um ortometilfenol, que possui a fórmula C7H8O, e um parametilfenol, que também tem a mesma fórmula C7H8O? Qual a diferença básica que nós encontramos? Bom, nós encontramos diferença entre aqui, ó, o CH3, que está nesse local, e o mesmo CH3 agora está em outro local. Ou seja, eles estão em posições diferentes. Tá? Então, nós falamos então que os nossos isômeros são isômeros de posição. O ortometilfenol e o parametilfenol. Porque o meu grupo CH3 aqui está na posição orto, tá? Que são esses dois carbonos, em relação ao meu grupo dirigente. E o outro CH3 está na posição para, está retinho para o meu grupo dirigente, para a minha função orgânica ali. Ok? Então, nós temos aqui isômeros de posição. Tá? Outros casos que podem caracterizar isomeria de posição, galera. Eu posso ter uma dupla ou uma tripla ligação, tá, em posições diferentes. Por exemplo, uma dupla ligação entre o carbono 1 e 2. Aí, em um outro composto, a dupla ligação está entre o carbono 2 e 3. Então, ela pode mudar de posição, a nossa dupla ligação. Outra coisa que pode mudar também de posição é a função. Tá? A função ela também pode mudar. Por exemplo, num composto eu posso ter a função álcool no carbono 1. No outro composto, a minha função álcool já está no carbono 2 ou no carbono 3, e assim por diante. Então, essas três coisas nós podemos ver na isomeria de posição. Mudar a ramificação de lugar, mudar uma insaturação, dupla ou tripla ligação de lugar, ou também posso mudar a minha função de lugar. Beleza? Então essas três coisas caracterizam o meu isômero de posição. Tá? Agora nós vamos ver os dois casos um pouco mais especiais, tá? Vamos dizer assim, um pouco mais criteriosos, que nós podemos fazer um erro e isso não podemos deixar acontecer. Tá? A gente tem que prestar bem atenção nesses dois tipos de isomeria plana aqui agora. Por exemplo, C4H10O. Então, com essa fórmula molecular, eu consegui montar essa estrutura. Beleza. Aqui nós sabemos que tem um éter, então, né? O oxigênio entre carbonos. Função éter. Beleza. Veja que eu consegui montar agora com a mesma fórmula estrutural. 2 carbonos desse lado, oxigênio no meio, e 2 carbonos daquele lado. Continuo com a minha função éter. Beleza. Ah, professor, isso aí é um isômero de posição. Não, não é. Muito cuidado agora nesse caso, galera. Porque veja bem, apesar de eu perceber que o meu oxigênio acabou sendo deslocado de posição, ele continuou sendo a mesma função, né? É um éter e é um éter, ou seja, o oxigênio ainda está entre carbonos, tá? Ainda está entre carbonos, essa é a minha função aqui. Então, nesse caso aqui específico, quando se tratar de funções que são chamadas de heteroátomos, tá? Que é quando o meu elemento ele fica entre carbonos, tá? Meu oxigênio então está entre carbonos nas duas estruturas.
ambos os casos eles são chamados de heteroátomos. Quando isso acontecer, galera, nós tivermos heteroátomos em posição diferente, nós não vamos falar que a isomeria é de posição, mas sim que essa isomeria é chamada de metameria ou uma isomeria de compensação. Ele é um caso mais especial, beleza? Pode acontecer muito com o oxigênio e com o nitrogênio também. Tá? O nitrogênio ele também faz mais do que 2 ligações, tá? Na verdade ele faz 3 ligações, então ele pode sim ficar entre carbonos também. Se for o caso de ser heteroátomos, ou seja, dele ficar entre carbonos, nos casos que você está verificando, então você vai ter um fenômeno de metameria ou isomeria de compensação, beleza? E o outro caso, galera, fácil de ser percebido também, tá? Vamos analisar essa reaçãozinha aqui para a gente ver o que está acontecendo. Bom, aqui então eu tenho um álcool insaturado. Esse álcool insaturado, galera, ele recebe um nome, né? Ele recebe o nome de enol, tá? Então aqui eu tenho uma função chamada de enol. Bom, esse composto, perceba que tem uma setinha para a direita e uma setinha para a esquerda aqui. Ou seja, a gente fala que isso aqui está em equilíbrio, tá? É uma reação química em que esse composto aqui acaba virando aquele outro composto ali. Ambos têm a mesma fórmula molecular, tá? Mas essa dupla ligação, perceba que ela saiu e veio aqui para o oxigênio, né? Olha lá, ela foi para o oxigênio, ok? Então, esse meu enol acabou virando aquela outra função, chamada de função cetona, beleza? Então, quando um enol vira uma cetona, eu tenho um tipo de isômeros entre eles, tá? Então, ocorreu um tipo de isomeria. Vamos analisar esse outro exemplo aqui também, tá? Então, continuo tendo um enol. O que é um enol? Só para relembrar aí, o que é um enol? O enol nada mais é do que um álcool ligado a um carbono com dupla ligação, ó. O álcool OH ligado a um carbono, e esse carbono que ele está ligado tem dupla ligação. Tá? Aqui, ó, o álcool ligado a um carbono que tem dupla ligação. Isso então a gente chama de enol. Então, aqui eu tenho o mesmo exemplo de enol. No de cima está no carbono secundário aqui, né? Carbono do meio aqui, virou uma cetona. Aqui o meu álcool está no carbono primário, ou seja, está ligado a um carbono só aqui. O que ele vai virar? Vai virar uma função diferente. Essa função é chamada de aldeído. Tá? Então, são 2 exemplos básicos que acontecem quando eu tenho a isomeria chamada de tautomeria ou isomeria dinâmica. Tá? Só repetindo então, quando é que eu vou ter o fenômeno da tautomeria? Quando um enol em uma reação química consegue virar uma cetona. Tá? Em uma reação química ele acaba se transformando numa outra função. O enol se transforma numa cetona. Tá? Então a comparação entre essas duas funções, enol e cetona, nós vamos chamar de tautomeria entre eles. E quando também tem um enol, só que esse meu enol acaba sendo transformado em aldeído. O que é o aldeído? Carbonila, C-O, com hidrogênio, né? Então aqui nós temos a função aldeído. Quando esse meu enol acaba virando esse aldeído, então nós vamos chamar essa isomeria de tautomeria também, tá? Então ela sempre vai ocorrer entre esses 2 casos. Enol, cetona, equilíbrio cetoenólico, ou seja, é uma tautomeria. Enol virou um aldeído, aqui nós temos um equilíbrio chamado de aldoenólico, tá? Então, também é um fenômeno da tautomeria ou isomeria dinâmica, beleza? Então, é um caso de funções, viu, galera? Então, tomar muito cuidado para não confundir. Ah, qual é a isomeria que ocorre entre esses 2 compostos aqui? Aí você acha que é um álcool, né, um enol nesse caso, e uma cetona, e vai lá e coloca, é uma isomeria de função. Vai estar errado, porque entre um enol e uma cetona não é isomeria de função, e sim uma tautomeria. Entre um enol e um aldeído não é isomeria de função, é uma tautomeria,
beleza? Então, só lembrar desses dois casos aí, tá? Bem tranquilinho aí para vocês estudarem isso aí para a prova do Enem, tá? Com certeza vocês vão ver isso aí pela frente. Bacana? Então vamos dar seguimento aqui. Vamos lá, a mais uma isomeria. Na verdade, agora nós vamos mudar um pouquinho de foco, tá? Então a gente vai sair agora da isomeria plana e vamos para a chamada isomeria espacial, tá? O que é essa isomeria espacial? Agora nós não vamos mais fazer comparações entre as moléculas, né? Até então, na isomeria plana, a gente estava fazendo comparações entre essa molécula e essa. Qual a diferença entre elas? A diferença na função. Então, isomeria de função. Entre essa outra e essa outra. A cadeia que é diferente. Então, isomeria de cadeia. Beleza? Então, a gente estava fazendo comparações. Nesse caso aqui agora, isomeria espacial, a gente não vai fazer mais comparações, mas a gente vai ver a conformidade da molécula em si. Beleza? Então, vamos lá? E, dos casos de isomeria, esse caso da espacial é um caso mais comum de se cair nas provas, beleza? Porque a gente pega estruturas que tem no nosso dia a dia, que a gente utiliza muito, tá? Sejam eles medicamentos, sejam eles alimentos, tá? Mas a gente utiliza muitos aqui no nosso dia a dia, tá? Então a isomeria espacial é muito importante, não desmerecendo a plana, que também é importante, tá? Comparação entre os compostos, né? Saber do que eles são formados, mas estruturalmente como eles são diferentes. Aqui na isomeria plana a gente vai ver a conformidade da molécula e assim a gente vai definir alguns caracteres para ela. Por exemplo, a reatividade, tá? A isomeria espacial ela apresenta esses detalhes aí para a gente. Uma reatividade diferente, uma fisiologia diferente também. O que é a fisiologia? Um composto, por exemplo, no nosso corpo, um medicamento, tá? Ele vai provocar um efeito. Se eu mudar um detalhe na molécula, né? No caso aqui da isomeria espacial, mudar um detalhe quer dizer alguma coisa só ali de lugar, essa molécula ela pode fazer um outro efeito do nosso corpo, beleza? Então a gente fala que a fisiologia das moléculas na isomeria espacial é diferente de molécula para molécula, beleza? Então vamos ver o que é isomeria espacial. Vamos lá. Dando seguimento aqui, galera. Beleza, tautomeria. Já foi. Beleza. Então a primeira isomeria espacial que nós vamos ver é a isomeria geométrica, também chamada isomeria cis-trans, tá? É uma isomeria muito, muito fácil de ser percebida, galera. Primeiro caso que nós vamos achar aí na isomeria geométrica. Nós vamos precisar de ter uma dupla ligação entre carbonos, mas isso numa cadeia aberta, que também pode ser chamada de cadeia alifática, tá? Então, alifática ou cadeia aberta é a mesma coisa, é aquela que tem pontas, né? Que tem extremidades, ok? Tá, então esse é o primeiro caso, nós precisamos ter uma dupla entre carbonos. Agora, se a minha cadeia não for aberta, tá? Então ela precisa ser uma cadeia fechada, saturada, ou seja, não pode haver dupla ligação, onde eu vou comparar, beleza? Na minha cadeia fechada, então, de preferência ela vai ter que ser saturada, ou seja, eu não posso comparar aonde tem dupla ligação nos meus carbonos, tá? E aqui, o outro caso, que nós vamos ter que ter dois carbonos com dois grupos diferentes, beleza? Então vamos ver aqui um exemplo. Ó, aqui já está a molécula, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Só lembrando, novamente, que o carbono ele precisa fazer 4 ligantes, 4 ligações. Então esse aqui, ó, da ponta, nós só estamos vendo uma ligação. Na verdade, ele tem as outras 3 ligações com 3 hidrogênios, beleza? Aqui ele está completo, esse carbono aqui, né? Ou seja, eu tenho uma ligação para cá. Tem essas duas ligações aqui, 3, e eu apresentei para vocês a ligação com o hidrogênio para ficar mais fácil a nossa percepção da molécula, beleza? Então, olha só, será que essa molécula ela tem a chamada isomeria geométrica cis-trans? Vamos verificar esse caso agora.
Bom, o que, que nós já temos aqui? Uma cadeia aberta, né? Então, na cadeia aberta, a gente precisa ter uma dupla ligação entre carbonos. Tenho? Tenho. Está aqui, ó. Entre este carbono e esse carbono, nós temos aqui a dupla ligação. Olha lá, ó. Beleza, bacana. Temos uma dupla ligação. Já basta? Ainda não. Se ele tem a dupla ligação entre carbonos, esses dois carbonos da dupla precisam ter dois grupos diferentes. Como assim dois grupos diferentes? Bom, esse carbono aqui, ele precisa ter dois ligantes, esquece a ligação dupla. Ele precisa ter dois ligantes diferentes. E ele tem, será? Bom, um dos seus ligantes é o hidrogênio. E o outro dos seus ligantes é esse metil, esse carbono aqui, ó. Então, beleza, ele tem dois carbonos diferentes, aliás, dois grupos diferentes, esse carbono aqui. E o outro carbono? Também precisa ter. Não basta um carbono só já ter dois grupos diferentes, que ele já tem isomeria geométrica. Não. Os dois carbonos da dupla precisam ter dois grupos diferentes. Então, vamos analisar o outro carbono. Esse carbono tem o hidrogênio também e esse metil aqui, ó. Beleza? Então, esse carbono também tem os dois grupos diferentes ligados nele. Bacana. Então, nós já sabemos que eu tenho uma isomeria geométrica. Agora, é uma isomeria geométrica cis ou trans. Então, elas são separadas. Eu não vou chamar de geometria cis-trans. Ou ela é uma isomeria geométrica cis ou uma isomeria geométrica trans. Como vou saber, professor? Bacana, galera. Isso aqui, ó, vamos lá. Um caso bem legal. Olha um macete aí para vocês. Aqui nós temos os dois carbonos que tem a dupla. O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos cortar esses dois carbonos que tem a dupla ligação. Tá vendo? Por isso que ela chama isomeria espacial. Ao cortar esses dois carbonos aqui, eu obtive dois espaços na molécula. Um espaço para cima e um espaço aqui para baixo. Tá? Então eu tenho esse espaço aqui para cima e esse espaço aqui para baixo da molécula. O que nós vamos fazer? Nós vamos olhar os grupos agora. Observe que no espaço aqui de cima, os dois grupos são diferentes. Tem o hidrogênio e tem o metil. Observe também que no espaço de baixo, os dois grupos são diferentes. Eu tenho metil e hidrogênio. Os grupos que são iguais, hidrogênio e hidrogênio, ou metil e metil, metil e metil, eles estão em lados opostos. Um está no espaço de baixo e o outro está no espaço de cima. Assim como os hidrogênios. Um está no espaço de cima e o outro está aqui embaixo. Eles estão em lados opostos. Quando isso acontecer, galera, nós percebermos que os nossos grupos que são iguais estão em lados opostos, o nosso isômero vai ser chamado de isômero trans. Tá? Então, isômero geométrico trans. Beleza? Então, essa molécula aqui, ela possui isomeria geométrica. Sim, só que ela é do tipo trans. Beleza? E como seria um isômero geométrico, né, na conformidade cis? Bom, os detalhes aqui continuam sendo o mesmo, dupla ligação entre carbonos, ou se a cadeia é fechada, ela precisa ser saturada de preferência, porque aonde eu vou avaliar os meus carbonos, não pode ter uma dupla ligação. Beleza? Então, e nesses dois carbonos, eles precisam ter dois grupos diferentes. Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês agora uma cadeia fechada, tá? Então, tá aqui uma cadeia fechada. E, de cara, eu já estou vendo que esse carbono aqui e esse outro carbono aqui são os carbonos que possuem dois grupos diferentes, né? Porque, ó, esse carbono aqui de baixo, né, nós estamos vendo só duas ligações nele, ele possui dois hidrogênios, ou seja, dois grupos iguais. Então, não vai rolar nesses outros carbonos. A gente já percebe logo de cara que esse e esse têm os dois grupos diferentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esses dois carbonos. Tá vendo lá? Cortei os meus dois carbonos que têm os dois grupos diferentes. Quando eu fiz isso, eu notei que na parte de cima os grupos são iguais. Metil e metil. E na parte de baixo, os meus dois grupos também são iguais. Hidrogênio, hidrogênio. Beleza? Então, isso quer dizer que eu tenho grupos iguais do mesmo lado, né? Aqui os hidrogênios e lá em cima os metis. Beleza? Quando isso acontecer, galera, que eu tenho grupos iguais do mesmo lado, o meu isômero vai ser chamado de isômero cis, tá?
Agora um detalhe que pode ocorrer aí para vocês. Talvez vocês não encontrem grupos iguais do mesmo lado e nem grupos iguais em lados opostos. Talvez todos os seus grupos são diferentes entre si. Tá? Então vai ser cis ou trans. Nesse caso, é uma outra isomeria que nós chamamos de Z ou E. Tá? Mas elas simulam um cis e um trans. Tipo, Z é o cis e o E é o trans. Mas nós podemos chamar de cis trans do mesmo jeito, não tem problema. Só que nesse caso nós iríamos olhar da seguinte forma. Os grupos de maior número atômico do mesmo lado, nós vamos chamar de cis. E os grupos de maior número atômico em lados opostos, nós vamos chamar então de isômero trans. Tá? Então é um detalhe que nós vamos olhar sobre os nossos grupos de maior número atômico. Lembrando que o número atômico está lá na tabela periódica, beleza? Então dá uma papirada lá. Tipo, lembra? Carbono, número atômico 6, hidrogênio, número atômico 1, flúor, número atômico 9, beleza? Então tá tudo lá na tabela periódica. Bacana? Então isso é a isomeria espacial geométrica cis-trans, beleza? Bom, dando seguimento, a outra isomeria geométrica que nós vamos ver é a chamada isomeria óptica, tá? DL, o que quer dizer isso aí? Destrógeno, levógeno. Como o nome já diz alguma coisa pra gente, né? Óptica, ou seja, tem alguma coisa em relação com a luz, tá? Então, são moléculas que elas afetam a passagem da luz de alguma forma. Que forma? Quando a luz tenta passar por essa molécula, ela sofre um desvio ou para o lado direito ou para o lado esquerdo na molécula, tá? Por isso que a gente chama de destrógeno. São aquelas moléculas que fazem o desvio da luz para o lado direito. E levógeno, aquelas moléculas que fazem o desvio da luz para o lado esquerdo. Tá? Isso é muito importante, principalmente no meio dos fármacos, produção de medicamentos. Tá? No nosso corpo, um medicamento que desvia a luz para o lado direito, por exemplo, ele pode ter uma reação fisiológica diferente daquele mesmo que desvia a luz para o lado esquerdo. São moléculas iguaizinhas, só que um desvia para o lado direito e para o lado esquerdo. É tipo, um provoca dor de cabeça, um te dá dor de cabeça e o outro tira dor de cabeça, entendeu? Então, os compostos orgânicos que possuem isomeria espacial óptica, eles são muitíssimo importantes, beleza? Então vamos verificar o que é isso aí, galera. Bom, um isômero óptico, ele precisa conter um carbono chamado de carbono quiral, ou um carbono assimétrico. O que é isso aí? Assimetria. Quer dizer que ele não possui uma imagem que sobrepõe a outra. Tá? Ou seja, se eu repartir ela ao meio, o lado direito e o lado esquerdo são totalmente diferentes. Beleza? Isso produz uma imagem que não se sobrepõe à outra. É como se fosse a mão direita. É a imagem da mão esquerda. Mas uma não sobrepõe à outra. Né? Então, por exemplo, minha mão direita está aqui, minha mão esquerda. Se eu tentar sobrepor, elas não se sobrepõem. Beleza? Aqui os dedão aqui tá tudo professor, mas elas sobrepõem assim. Tá, mas não é a imagem, né? A imagem da minha mão esquerda é a imagem a direita. Beleza? Então, isso é o chamado carbono quiral. Não ficou bem entendido ainda? Agora vamos verificar então o que seria esse carbono quiral numa molécula. Um carbono quiral numa molécula, galera, na verdade é um carbono que possui 4 ligantes diferentes entre si. O carbono precisa fazer 4 ligações? Precisa. Se ele fizer as 4 ligações, então, com 4 grupos diferentes, nós vamos chamar então de carbono quiral. Beleza? Então aqui como exemplo, ó, carbono quiral. Nós vamos usar esse asterisco aqui para indicar que ele é um carbono quiral. Porque o seu grupo 1 é diferente do grupo 2, que vai ser diferente do grupo 3, que vai ser diferente do grupo ligante 4. Tá? Então os seus 4 grupos ligantes precisam ser diferentes. Então um detalhe, galera. Se uma questão te perguntar se na molécula existe carbono quiral, você sempre vai atrás daquele carbono que faz 4 ligações simples. Carbono que faz dupla, está fora, não pode ser quiral.
Carbono que faz tripla, está fora também, não pode ser quiral. Por quê? Porque ele precisa conter 4 grupos, beleza? Um carbono que faz dupla, só vai ter 3 grupos. Um carbono que faz tripla, só vai ter 2 grupos, então não vai rolar. Só vai rolar aquele carbono que fizer as 4 ligações simples com 4 grupos diferentes. Bacana? Vamos dar uma olhada numa molécula então? Olha lá. Essa nossa molécula contém 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Será que todos esses nossos carbonos, então, nessa molécula são carbonos quirais? Vamos analisar. Só vai ser quiral aquele carbono que possui 4 ligantes diferentes. Esse carbono aqui, por exemplo, galera, nós estamos vendo uma ligação nele, né? Ou seja, faltam outras 3 ligações. Com quem? Com hidrogênio, né? Então, esse carbono ele tem 3 hidrogênios ligados nele, ou seja, 3 grupos iguais. Então, ele não pode ser quiral, beleza? Assim como esse outro aqui da ponta, que nós estamos vendo uma ligação, ou seja, ainda faltam outros 3 ligantes, que são hidrogênios, também são 3 ligantes iguais, então não vai rolar, não pode ser, beleza? Quiral. Esse carbono aqui, nós estamos vendo 2 ligações nele, então faltam 2 hidrogênios, então também não pode ser um carbono quiral, porque 2 grupos serão idênticos. Agora, esse carbono aqui, galera, veja o que ele contém. Ele contém uma ligação para cá, com um carbono só, uma ligação para cima com um OH. Essa ligação que vem para cá contém 2 carbonos, ó. Contém um carbono aqui e outro carbono aqui. E 2 hidrogênios, mais 3 hidrogênios ali. Não posso esquecer dos hidrogênios, não é só carbono, não. E ainda falta uma ligação, né? Cadê ela? É aquela ligação que ele faz com hidrogênio. Então tá ali a outra ligação que estava faltando. Ou seja, galera, esse meu carbono, ele contém o grupo álcool, OH, diferente do hidrogênio, que é diferente desses 2 carbonos aqui, né? Então nós temos já 3 grupos aqui diferentes, que é diferente desse metil aqui, porque só tem um carbono, CH3 aqui. Então os meus 4 grupos aqui que estão ligados nesse carbono são diferentes. O que torna esse carbono, então, um carbono quiral. Beleza? Então, essa é a nossa isomeria, chamada de isomeria óptica. Ela contém apenas um carbono quiral ali, mas isso já deixou o meu composto com as características, então, desse tipo de isomeria espacial. E aí, quando isso acontece, galera, quando eu sei que o meu composto possui isomeria óptica, eu digo que nele nós vamos encontrar os enantiômeros. Tá? Quem são esses enantiômeros, professor? Como assim enantiômeros? São esses 2 camaradas que eu já havia falado para você aqui. Os enantiômeros, destrógero e levógero. Beleza? Então, nessa aula, nós verificamos os tipos de isomerias que há entre as moléculas. Beleza? Isomerias planas, de cadeia, de função, de posição, metameria e tautomeria. Nós vimos também a isomeria espacial, que pode ser geométrica, do tipo cis, quando os grupos iguais estão do mesmo lado, ou pode ser uma isomeria geométrica trans, quando os grupos iguais estão em lados opostos. E nós também vemos aqui agora os isômeros ópticos, que são aqueles isômeros, tá? Aqueles compostos que possuem carbono quiral, ou seja, aquele carbono que faz 4 ligantes diferentes. Existem 4 ligantes diferentes naquele carbono, tornando ele então um carbono quiral, fazendo com que ele tenha os enantiômeros. Beleza? Então, só para nós finalizarmos, vamos ver aqui um assunto, uma questãozinha que caiu no Enem de 2013, envolvendo então isomeria, galera. Uma questãozinha muito legal. Olha só. O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80% em massa da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é C10H16O.
com uma cadeia alifática de 8 carbonos. Galera, ó o nomezinho que apareceu aí, ó, cadeia alifática. Fica bem atento a esses nomes. Duas insaturações. O que é uma insaturação? Pode ser dupla ligação ou tripla ligação. Nos carbonos 2 e 6. E dois grupos substituintes metila. Ó, o nome metila, tá? Quantos carbonos então tem num grupo desse? Fiquem atentos. Que eles vão estar nos carbonos 3 e 7. Então, o citral possui dois isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o odor forte. Para que se consiga atrair um número maior de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é, lembrando que ele falou que o trans é o que contribui para o odor mais forte, e alguns outros detalhes foram muito importantes também nessa questão. Então aqui nós vamos ter as seguintes moléculas, né? Olha aí, molécula A, B, C, D e E. Vamos verificar então qual dessas moléculas há a possibilidade de ser essa que nós queremos. Primeiro, vamos aos detalhes, galera. Ó, a sua fórmula molecular C10H16O. Todos aqui têm um oxigênio só, né? Então provavelmente todos devem ter a mesma quantidade de carbonos. Primeiro detalhe, verifique isso aqui. De repente tem algum aqui que destoa, né? Discorda disso aí, já exclui ela, beleza? Outra ideia, com uma cadeia alifática, ou seja, tem que ser uma cadeia aberta de 8 carbonos. Ó, o que é a parte aberta aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todas elas têm 8 carbonos ali em sequência. Verificaram aí? Beleza. Ó, eles precisam ter duas insaturações, exatamente nos carbonos 2 e 6, tá? Então, o que é uma insaturação? Ou é uma dupla ou é uma tripla. Aqui a gente percebe, então, as duplas. Então, eu preciso ter uma dupla começando no carbono 2 e outra dupla ligação começando no carbono 6. Vocês perceberam como é que eu fiz a contagem em todas as moléculas? Eu comecei daqui, ó, da direita para a esquerda. Motivo, o meu primeiro carbono, galera, é sempre aquele carbono mais próximo da função orgânica, tá? Então aqui a nossa função orgânica aldeído está à direita em todos os compostos. Então o primeiro carbono é aqui, ó, 1, 2. Tem uma dupla começando? Tem. 3, 4, 5, 6. Tem outra dupla começando aqui? Tem. 7, 8. Beleza, então o primeiro condiz com isso aqui, uma dupla começando no 2 e outra no 6. E o segundo? 1, 2. Tem uma dupla começando, 3, 4, 5, 6. A dupla também. Bacana. No outro composto, 1, 2. Tem uma dupla ali, tá? 3, 4, 5, 6. Beleza. Também, né? Bacana. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui já está começando no 5. Esse, então, ó, podemos tirar fora a ideia dele, né? Letra D não é. Letra E, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A letra E também não, cara. Tá? Então, letra D e letra E já estão fora porque as insaturações não começam no 2 e no 6. Começam no 2 e no 5. 2 e 5. Então, essas duas aqui estão fora. Outra coisa que ele falou é que os grupos metila. O que é um grupo metila? Met, só tem um carbono. Eu preciso ter um carbono, metila, ligado no carbono 3. 1, 2, 3. Aqui um carbono ligado, ó. E o outro tem que estar no 7. 4, 5, 6, 7. Aqui o outro aqui, ó. Então, na letra A, mantém ela ali. Na letra B, 1, 2. 1, 2. Onde é que está o metil? Ele tinha que estar no 3, aqui ele está no 2, né? Então, essa aqui, a letra B também, tira fora. Beleza? Nós já temos a letra B, D e E, que nós podemos tirar fora. E a letra C? Vamos ver. 1, 2, 3. No 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, letra A e letra C. As outras nós podemos tirar fora. Galera, tá vendo a exclusão aí? Vamos trabalhar nessas duas. Uma delas vai ser o isômero trans, que eu quero, que vai atrair um maior número de abelha. Qual? Bom,
Então, olha só, preste atenção agora. Existem duas ligações duplas entre carbonos, uma aqui e outra aqui. Uma aqui e outra aqui. Eu não vou olhar essa ligação dupla aqui porque ela não está entre carbono, é entre um carbono e oxigênio, então não vai rolar, né? Então, entre essa dupla ligação, eu tenho um metil aqui e esse grupo para cá todinho. Então, aqui está ok. Nesse outro carbono, eu tenho esse grupo para cima, aldeído, e ainda falta um hidrogênio ali. Então, existe aqui uma isomeria geométrica. Aqui, não há uma isomeria geométrica nessa dupla ligação aqui, galera. Motivo: metil e metil, tá? Esses dois compostos aqui, que fez um Vzinho para cá, né? Um carbono e um carbono, são iguais. Então, aqui não existe isomeria geométrica, mas aqui existe. Se aqui existe, qual a isomeria? Cis ou trans? Vamos ver? Então, aqui eu tenho um metil e esse grupo todo para cá. Aqui eu tenho um hidrogênio e um aldeído. Nenhum grupo é igual. Tipo, para ser trans, eu precisaria de ter um grupo igual a esse, só que em lado oposto. Tipo, um metil para baixo e um metil para cima. Não existe. Então, é cis. Para ser cis, eles teriam que estar no mesmo lado. Tipo, um metil para baixo e um metil para baixo. Ou um hidrogênio para baixo e um hidrogênio para baixo. Também não existe. Esse é um caso em que nós vamos ter que ver, então, que os grupos de maior número atômico. Beleza? Então, aqui, por exemplo, ó, só tem um carbono, né? Beleza. O número atômico do carbono é 6. É lógico que tem mais 3 hidrogênios aqui. Então, o número atômico que está aqui para baixo, na verdade, é 9. No total, dá 9 somente. Bacana? Só que aqui para cima, olha o tamanho disso aqui. Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos. Esse já deu 36. Então, um número aqui só de carbono, atômico só de carbono, já é 36. Aqui para baixo, tem um hidrogênio. Número atômico 1. Tá? Então, 9 e 1. Aqui, 36 só do carbono. Aqui, número atômico do oxigênio, 8. Mais esse carbono, 6, deu 14. Mais um hidrogênio, 15. Então, os dois maiores grupos estão do mesmo lado. Os dois maiores grupos atômicos estão do mesmo lado. Seria uma molécula cis, então. Então, quer dizer que ela não pode ser. Então, o que restou para nós é a letra A. Beleza? Porque, ó, a letra A, os dois maiores grupos são esse aqui, de número atômico, acho que 15, né? 15. E esse aqui, que tem muito carbono. Um mínimo ali já é 36. Eles estão em lados opostos da dupla ligação. Tá vendo? Minha dupla ligação aqui, eles estão em lados opostos, galera. Então, meu grande grupo, ao contrário desse outro grande grupo. Então, essa sim é uma molécula de isomeria geométrica trans, que é a que eu estava querendo nessa questão. Ela é a nossa questão correta. Beleza, galera? Eu espero então que tenha gostado da aula, espero ter ajudado e obrigado e até a próxima. Valeu!